Gente, bom dia a todos. Meu nome é Ana Larissa, eu sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e juntamente com o Luiz Francisco Dias, também professor da Faculdade de Letras da UFMG, coordenamos o curso de especialização em linguagem jurídica. Esse curso é uma iniciativa multidisciplinar de duas faculdades da UFMG, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Direito, que nos apoia. Eu quero dar as boas-vindas aos alunos que são, de fato, novatos no curso, que estão, portanto, começando hoje. Para eles, essa seria, então, uma aula inaugural. Eu dou as boas-vindas e agradeço muito a todos por estarem aqui. Gostaria, da mesma forma, de agradecer a presença dos nossos alunos já veteranos, que estão aqui nos prestigiando. E principalmente agradecer a ajuda da Isabel, que colaborou para que essa aula inaugural acontecesse, e que inclusive organizou todas as etapas desse evento. Ela é a tutora do curso, vocês vão ter contato com ela em todas as disciplinas. Agradecer ao Luiz Francisco, que está aqui, para quem eu vou passar a palavra agora mesmo, e principalmente dizer da nossa honra e satisfação por podermos contar com a presença do professor Marcelo Gualpo. Tá bom? Bom dia. Que vai... Tudo bom? Tá, abriu, né? Bom, eu acho que tem alguém com o microfone. Se vocês quiserem desligar o microfone. Até mais. Agradecer, então, ao professor Marcelo Gualpo pela gentileza de aceitar nosso convite, em meio a tantos compromissos. É um professor referência para nós, cujos livros todos nós lemos e ainda leremos, com grande atuação na Universidade Federal de Minas Gerais e também na PUC, na área de Direito, Filosofia e outras afins, né? E quero também elogiar o título da palestra, porque o título que ele deu à palestra é um poema. É um título muito bonito, né? Isabel, então, se você quiser apresentá-lo, vou só pedir que o Luiz Francisco faça a abertura e aí ele passa a palavra para você, tá? Bom dia a todos e a todas. Gostaria de dar as boas-vindas, né, aos novos alunos da nossa especialização em linguagem jurídica. Quero dizer justamente a satisfação de termos aí vocês nesse grupo que tem crescido a cada semestre, né? E aos poucos nós vamos consolidando aí esse espaço na Faculdade de Letras para pensar a relação entre a linguagem e o espaço do jurídico. Quero cumprimentar o professor Marcelo, dizer também da satisfação de tê-lo conosco, né, nessa abertura de semestre, e desejo a ele uma boa palestra e certamente nós teremos a satisfação de receber ótimas referências e ótimas reflexões, né, nesse nosso campo, né, da relação entre a linguagem e o espaço do jurídico. Passo a palavra, então, a Isabel, para que ela faça a apresentação do professor. Bom dia a todos, muito obrigada. Como já foi dito, eu sou a tutora do curso, estou aqui para dar todo o suporte aos alunos durante o semestre. E para abrir a nossa aula, eu convido o professor Marcelo Gualpo. Ele possui graduação em Direito pela PUC Minas, doutorado em Filosofia do Direito pela UFMG, além de ser membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura e vice-presidente da Associação Internacional de Filosofia do Direito e Filosofia Social. Muito obrigada pela sua presença, professor Marcelo, quando quiser. Ok. Eu ia agradecer o convite dos professores Ana Larissa e Luiz Francisco. É uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre as conexões entre direito e literatura. Na verdade, como a Isabel disse, há muito tempo eu trabalho com a conexão entre direito e literatura. Existe uma rede brasileira de direito e literatura que é extremamente atuante. A gente tem um congresso anual,
uma revista que, se eu não me engano, estava classificada no Quadris como A2, chamada Anamorfoses. É, eu convido muito vocês depois a procurarem a Rede Brasileira de Direito e Literatura, a revista Anamorfoses. Vocês vão encontrar muita coisa interessante lá. Quando me convidaram, eu fiquei um pouco sem saber exatamente por que é que eu estava sendo convidado. Desde o início, percebi que esse curso é um curso mais ligado à área de linguística, e a minha abordagem passa mais pela literatura. Por outro lado, eu sempre me interessei muito, desde meu doutorado, pela filosofia da linguagem, mas também reconheço que não é a mesma coisa que a linguística, são campos que se tocam, mas são muito diferentes. Mas aí, conversando, a gente começou a encontrar alguns pontos de apoio, e eu acho que a literatura tem um pouco essa função de fazer conexão entre mundos acadêmicos que são muito diferentes. Quando a gente fala em direito e literatura, ela pode se referir a muitas coisas. Basicamente, a gente fala em 3 vieses de pesquisa em direito e literatura. Uma que chama direito na literatura, é a mais antiga, talvez seja a mais simples delas. É uma abordagem preocupada em analisar a presença do direito, questões ligadas à justiça, etc., em obras de literatura. Só para ficar com um exemplo que eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, é o caso, por exemplo, do Processo de Kafka, né? Depois tem uma outra abordagem que é chamada de direito da literatura. O direito da literatura tem lidado com temas como a questão dos direitos autorais, mas mais recentemente com a questão da censura, que é um tema que me interessa muito, porque, como eu estava conversando aqui no início, a minha pesquisa hoje ela é muito direcionada para o campo da liberdade de expressão e da tolerância, e esse tema é um tema que reaparece constantemente na mídia, no meio acadêmico, né? A questão da censura, as novas formas de censura e assim por diante. Mas existe um terceiro campo que me parece um campo mais técnico, que é o campo em que eu atuo, que a gente chama de literatura no direito. O que a gente tenta fazer é utilizar o instrumental da teoria literária para compreender o direito. O direito também é um texto. E como qualquer texto, eu posso usar um aparato teórico para compreendê-lo a partir, no nosso caso, de categorias da teoria literária, como as categorias de narrativa, autor, leitor, narrador, diegese, descrição, narração. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou trabalhar um pouco nesse campo, basicamente com as ideias de mímese, imaginação, descrição, e as dificuldades que isso envolve para o direito e por que que é importante a gente discutir isso. Eu tentei preparar uma apresentação que durasse 20 a 30 minutos, né? Eu acho que esse modelo online ele exige um tipo de atenção diferente. Eu não quero falar muito. Eu tenho um texto, mas eu não quero ler um texto. Eu preparei uma série de slides, vou me basear neles. Eles estão referenciados a um texto que eu posso passar para vocês depois, mas vou tentar fazer de uma maneira mais leve. Eu quero começar mostrando para vocês 2 obras de arte. A primeira é um quadro de um pintor inglês chamado Turner, né? Ele pinta nesse quadro o nascimento da lua no início de uma noite de verão, no Tâmisa. É um quadro. Turner é um autor muito importante, está ligado ao romantismo, é um autor muito importante na história das artes. E ele retrata o céu juntamente com o tema dele, que é o luar. E aparecem as estrelas, etc. É uma noite estrelada.
Só que o termo noite estrelada nos remete a um outro quadro. Na verdade, uma série de outros quadros. Mas um muito conhecido, de Van Gogh, chamado Noite Estrelada, né? E também está refletindo, a partir do seu ponto de vista muito peculiar, né? A gente sabe que ele sofria de uma condição mental de uma certa gravidade, todo mundo sabe que isso levou a se automutilar, etc. Mas ele está representando aqui também a noite estrelada. A minha pergunta inicial para vocês é: qual desses céus é mais real? É o céu do Turner, com as suas estrelas bem definidas, provavelmente no lugar em que elas se encontravam, precisamente no céu naquele momento? Ou é o turbilhão, né? O turbilhão é uma palavra interessante. Quando a gente vê o quadro de Van Gogh, é interessante que os filósofos pré-socráticos tenham descrito o início, a origem do universo, alguns filósofos, como provenientes de um turbilhão. Depois vai entrar na literatura, por exemplo, na obra de Aristófanes, né? Aristófanes, nas nuvens, se refere ao turbilhão como sendo a origem do universo, né? Mas o céu do Van Gogh é um turbilhão. Qual deles é mais real? Eu posso dizer, posso fazer a pergunta de uma outra maneira. Qual dos dois descreve melhor a realidade? Eu quero mostrar uma outra estrela para vocês. A bandeira norte-americana, ela contém 50 estrelas, né? São os estados americanos. É interessante que a bandeira foi passando por transformações. Originalmente eram só 13 estrelas, mas à medida que novos estados foram se incorporando à federação, novas estrelas foram sendo incorporadas à bandeira norte-americana. A minha pergunta sobre essas estrelas é: qual delas é mais real? Essa da bandeira americana ou essa da bandeira brasileira? É provável que vocês saibam que a bandeira brasileira descreve a exata posição das estrelas no céu no exato momento em que a República foi proclamada no Brasil, né? São representações muito diferentes. Também cada uma delas representa um estado da federação, diferentemente da bandeira americana, que eu costumo brincar com os meus amigos americanos, que são estrelas aleatórias. As estrelas da bandeira brasileira podem ser nomeadas, a gente sabe quais são essas estrelas no céu. Qual delas é mais real? Quais dessas estrelas representa melhor a realidade do céu, né? Essa pergunta é uma pergunta que me interessa muito, porque apesar dela parecer muito aleatória quando a gente pensa no direito, ela está no cerne da atividade do juiz. A atividade do juiz, ela é uma atividade muito complexa. Ela envolve muitas coisas. Ela envolve, ao mesmo tempo, um tratamento com o mundo fático e o tratamento com o mundo jurídico, que são dois mundos relativamente independentes que se tocam, se misturam exatamente na atividade judicial. Em nenhuma atividade, esses dois mundos tornam-se uma única realidade de uma maneira tão intensa quando, como quando um juiz decide um caso, né? Mas o que é exatamente que o juiz decide? O que é que ele faz quando ele decide um caso? O que está por trás aqui dessa questão que me interessa é um conceito clássico da teoria literária,
que é o conceito de mímesis, né? Mimesis é uma palavra que aparece no contexto da literatura pela primeira vez numa obra de Aristóteles, no século IV a.C., chamado Poética, Arte Poética. Mimesis, né, Aristóteles diz que a arte imita a natureza. A mimesis é uma palavra que pode ser traduzida de várias maneiras. É uma palavra do grego que pode ser traduzida, por exemplo, para imitação. Isso tem muito a ver com o ideal da arte clássica, né? Com o ideal da arte da antiguidade de imitar a realidade. Imitar a realidade quer dizer transpô-la da ordem dos fatos para a representação artística, seja na ordem do discurso, que é o que interessa Aristóteles, mas também na ordem pictórica das artes plásticas. É só a gente pensar, por exemplo, no quadro do Turner e no quadro do Van Gogh, que fica evidente que eles têm ideias diferentes sobre o que significa essa transposição. Ideias diferentes sobre a transposição vão implicar também métodos diferentes para realizar a transposição da ordem dos fatos para a ordem do discurso. Mas eu posso traduzir mimesis também como sendo representação. E aí existe toda uma discussão na teoria da literatura sobre os problemas inerentes à possibilidade de nós representarmos a realidade sobre o papel, sob a forma de palavras que se articulam. Eu posso traduzir ainda a palavra mimesis por uma outra palavra. É uma palavra importante para a gente entender a teoria literária, mas também a retórica, que é a verossimilhança, né? A plausibilidade de algo é algo essencial para mimesis, Aristóteles mostra, né? Ideias pouco plausíveis não geram em nós aquela sensação de transparência inerente à boa literatura e às boas artes plásticas, que são ao mesmo tempo opacidade, né? Existe uma transparência opaca na literatura, porque eu vou eventualmente falar um pouco de Dom Casmurro aqui, é o caso de Dom Casmurro, né? A gente não percebe, faz parte da arte, fazer com que o leitor não perceba os recursos que estão sendo utilizados para enganar o próprio leitor, né? Tudo tem que parecer muito real, muito plausível, para que produza em nós esse efeito. Mas eu posso usar ainda a palavra mentira, né? Essa transparência e opacidade tem a ver com isso. Pense, por exemplo, na presença de deuses gregos ou de heróis gregos na tragédia grega, ou nos poemas épicos, né? A intervenção de Atena para salvar Ulisses, ou a retirada num carro mágico de Medeia no final da tragédia. Tudo isso revela que existe uma mentira e que a mimesis é também mentira, né? Esse é um tema central, por exemplo, para o Dom Casmurro, né? Eu costumo dizer que o Dom Casmurro é uma história de uma traição. E eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu não sei é quem é que foi traído. Se foi Capitu que traiu Bentinho, ou se foi Bentinho que se traiu, que se enganou. Que há um engano, que há uma mentira, que há uma traição, é evidente no texto, né? E esse é um problema que estrutura o próprio texto, e a gente pode voltar a falar sobre isso quando a gente tiver depois. Eu imagino que a gente tem um momento para conversarmos sobre isso.
Então, na verdade, meu ponto de partida é essa ideia de mimesis, que, como eu estou mostrando, é uma ideia complexa, que vai dar origens a teorias muito diferentes sobre como que ela ocorre. Ela é engano, opacidade, ou ela é imitação, transparência, né? Eu acho que eu prefiro, por isso, a palavra narração para descrever a mimesis, né? A palavra mimesis, na sua origem, está ligada a mitos, e mitos é exatamente narração, né? É uma ideia muito interessante que verdades podem ser ditas de duas maneiras. Uma, com o discurso, né? Com a razão discursiva, que encadeia causas e efeitos e que pode explicar a realidade. Outra é contando uma história. Histórias são mecanismos eficientes para se atingir a verdade das coisas, a realidade mais profunda das coisas. Mas quando a gente pensa em narração, a gente é remetido para um outro tema, que é o tema da relação entre descrição e narrativa. É uma característica das artes, sobretudo no final do século XIX, a pretensão de que elas sejam uma mera descrição imparcial, neutra da realidade. Pensem, por exemplo, no realismo, pensem, por exemplo, também na arte acadêmica do final do século XIX, nas artes plásticas acadêmicas do final do século XIX. Tudo isso tem a ver com essa supremacia da descrição como uma estratégia narrativa nesse período da história, na segunda metade do século XIX, né, e o início do século XX. Isso, claro, vai interessar diretamente para o direito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu tentar descrever uma caneta Bic. Trata-se de um objeto de plástico cilíndrico, de corpo transparente, dentro do qual há um tubo com tinta, que termina numa esfera de tungstênio. Essa esfera permite transferir por capilaridade a tinta do interior do tubo para uma superfície externa. Esse cilindro é recoberto na sua ponta por uma cobertura azul escamoteável que contém uma presilha que permite afixá-la a um bolso. Essa parece ser uma boa descrição do que é uma caneta Bic, ainda que ela tenha deixado de fora o essencial. Essa caneta é um objeto descartável para escrever. Esse é um problema da descrição que me interessa muito, porque toda descrição, por causa da transparência da técnica mimética, dá-nos ou quer nos dar a impressão de que ela é absolutamente objetiva, quando, na verdade, os elementos da descrição são fruto da escolha realizada pelo artista. Só que essa ideia de neutralidade, de que a mimesis permite uma transcrição objetiva que não passa pela vontade do artista, impregna também o direito no início do século XX. Existe um autor central para o direito, ainda hoje, que no início do século XX escreve uma obra muito importante e ainda
extremamente influente, chamada Teoria Pura do Direito, chamado Hans Kelsen. Kelsen diz na Teoria Pura do Direito que, assim como ao biólogo não compete avaliar a natureza, né? Biólogo não é como a Emília da reforma da natureza, que um dia chega à conclusão que não é correto que uma árvore tão grande como a jabuticabeira dê frutos tão pequenos e uma plantinha rasteira como a melancia dê uma fruta tão grande. Kelsen diz, não compete ao biólogo avaliar a natureza. Compete ao biólogo descrever a natureza. Da mesma forma, essa ideia sobre a descrição, que tem a ver com o universo cultural, artístico, literário dessa virada de século, ele vai contaminar a ideia que a ciência tem de si própria. Esse é um momento de extremo sucesso do positivismo nas ciências, do positivismo em seus vários vieses. Eu não estou pensando aqui nem sequer no positivismo clássico de Comte, mas na reinvenção do positivismo feito pela Escola de Viena, o problema da verificabilidade dos fatos. Isso vai contaminar a teoria de Kelsen. Ele diz que, assim como o biólogo não compete avaliar a natureza, não compete ao cientista do direito avaliar o direito. A função dele é descrever o direito. O que isso tem a ver com a caneta? É que a ideia por trás aqui, que é uma condição para que essa estratégia funcione, é que é possível estabelecer uma cisão absoluta entre sujeito e objeto. O sujeito que descreve a caneta só pode ser bem-sucedido nessa atividade se ele estiver absolutamente fora da caneta. Se em alguma medida o sujeito se identificar com a caneta, ele não pode descrevê-la. Ele tem que pressupor esse afastamento metodológico entre sujeito e objeto como condição para que a estratégia funcione. Então, isso, por outro lado, tem uma implicação muito importante no caso do direito. É que isso implica também uma separação secundária, mas central para o direito, secundária no sentido de derivada. Alô? Alô? Mas constitutiva do que é o direito, que é a separação entre autor e leitor. É interessante que essa discussão ela reaparece constantemente na política. E a gente começa a tocar aqui um problema, que é um problema recente de países como Estados Unidos e Brasil. Uma das ideias centrais do positivismo no direito é que a função do juiz é uma função de leitor e não de autor do direito. O juiz compete-lhe apenas dizer o que a lei tem implícita, mas não criar qualquer direito. Então, a separação entre objeto e sujeito, ela implica essa segunda separação, que é muito constitutiva de questões jurídicas inerentes ao positivismo jurídico. Qual é a função do juiz? Né? Separação entre autor e leitor, autor, narrador, leitor, narrador, tem muito a ver com esse ambiente e reaparece agora na política brasileira, na crítica constante que se faz ao Poder Judiciário, quando se diz que não lhe compete criar direito, mas apenas aplicar o direito. Né? Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Essas questões, elas, no entanto, começam a ser problematizadas na própria teoria literária
quando Georg Lukács escreve um texto chamado Narrar ou Descrever. Lukács vai mostrar duas coisas que me parecem muito importantes. Primeiro, que a estratégia narrativa, por exemplo, do romantismo, difere-se muito da estratégia descritiva de autores, por exemplo, do realismo. Dos recursos da estratégia da descrição realística é essa pretensa neutralidade científica do narrador, que observa a realidade e a descreve tal como ela é, não como ele acha que ela deveria ser. É muito interessante porque uma segunda coisa aparece no texto de Lukács. A ideia de que, no fundo, a descrição é uma outra forma de narração e que é impossível descrever sem narrar. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui e por que a estratégia do positivismo jurídico, de uma total objetividade da atividade judicial, é, ao fim e ao cabo, impossível. O primeiro problema das estratégias explicitamente descritivas é que elas estabelecem um processo mimético no qual acreditam que o discurso ou as artes podem comportar completamente a realidade e que só a realidade pode ser comportada por ela, né? Isso tem uma repercussão na filosofia que vai ser o afastamento da metafísica, né? Só que existe um problema nisso. Eu vou mostrar para vocês uma obra de um artista plástico chamado Valmor Correia, que é uma série de pranchas anatômicas que ele faz de vários seres. Mas esse ser em especial é muito interessante. É uma ondina, ou seja, uma sereia. De novo, o discurso não é a realidade. E o discurso comporta a descrição de uma realidade que não existe no mundo fático. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Porque isso toca o problema da verdade no texto, em qualquer texto. Hamlet, por exemplo, para usar um exemplo de Humberto Eco, não é um autor real, não é um personagem real. Hamlet não existiu. Como também não Dom Casmurro, não Capitu, não Ulisses, não Medeia, para ficar com alguns que eu citei aqui hoje. Eu posso transpor para o discurso seres que não encontram correspondente no mundo real, né? Na verdade, existe uma ideia importante do que é a verdade, que tem muito a ver com Santo Tomás de Aquino, que é, ele chamou de adequatio intellectus et rei, a adequação do intelecto e da coisa. Verdade é a descrição da coisa tal como ela existe no mundo real. Mas eu já comecei a introduzir o tema de que existem verdades no texto que não existem propriamente no mundo fático. Sereias é um exemplo disso. Hamlet é outro exemplo, né? O que o direito tem a ver com isso tudo? Como eu disse para vocês, eu estou interessado aqui numa atividade que é a atividade judicial. Porque a atividade judicial é exatamente o momento em que o mundo fático e o mundo que o positivismo caracterizou como sendo o mundo jurídico, o mundo das normas, se toca.
Imagine que eu presencie dois eventos. O primeiro evento, três eventos, na verdade. O primeiro evento é eu vejo uma pessoa com uma faca. O segundo evento, eu vejo essa pessoa logo em seguida saindo de uma sala. Aí eu entro na sala e vejo um terceiro evento. Eu vejo uma pessoa esfaqueada, morta na sala. O que ocorreu? Eu vou concluir, ocorreu um homicídio. Aquele homem usou a faca para matar essa pessoa. Só que o que eu não me dou conta é que o homicídio propriamente não é um evento da mesma ordem dos três eventos anteriores. Eu vi um homem com uma faca, vi um homem saindo da sala e vi uma pessoa esfaqueada no chão. Mas eu não vi a pessoa matando a vítima. Na verdade, o que acontece eu queria entrar num tema que eu acabei tirando ele, é que cada um desses eventos são digitais. Cada um desses eventos são discretos. Mas, na mente do juiz, eles se tornam contínuos, analógicos, por meio da intervenção de um fator que ele pensa o tempo todo que ele está excluindo, que é a imaginação. Os três eventos, eu vi um homem com uma faca, eu vi um homem saindo da faca e eu vi alguém esfaqueado, são conectados no processo por meio da imaginação do juiz. Os fatos do mundo real, eles são todos discretos, são todos atômicos. E nós precisamos de uma estratégia mimética para conectá-los e torná-los uma história que faça sentido. Isso quer dizer que eu não posso operar com direito prescindindo da imaginação. É claro que toda imaginação pode delirar. E esse é um outro problema, que a gente pode deixar para um debate ou para um outro momento, é que estratégias nós podemos usar para evitar o delírio da informação. Fazendo um parênteses aqui, né? A professora Ana Larissa e eu estamos ambos preocupados, interessados, melhor dizendo, com o tema da liberdade de expressão, e as fake news são um elemento importante nessa questão. Eu vou dar um exemplo de uma estratégia para se evitar fake news, né? Como que a fake news operam? Uma das explicações possíveis é que elas sobrecarregam de informação o sistema, impedindo que o sistema, por essa sobrecarga informacional, selecione as informações relevantes. Né? Isso tem a ver com a chamada teoria dos sistemas. Eu não quero falar muito sobre isso, eu quero só, na verdade, expressar isso para mostrar que nós podemos construir estratégias para lidar com o possível delírio da imaginação. Eu vou apresentar um outro que o Humberto Eco apresenta num texto interessantíssimo, chamado Como Identificar um Filme Pornográfico. Esse texto é uma crônica dele no Corriere della Sera, e ele escreveu porque no final dos anos 70, início dos anos 80, filmes como O Império dos Sentidos tornaram
impossível identificar um filme pornográfico e distingui-lo de um filme de arte pela presença de sexo explícito. Então era preciso um outro critério. O critério que ele propõe é um critério de tempos mortos. Ele diz que num filme pornográfico, para que ocorra a relação entre duas pessoas, é preciso aparecer o, sei lá, o Pietro no seu carro, dirigindo pelas ruas até chegar na casa de Lucia, para só então eles terem a sua relação sexual. E esse tempo morto, ele diz, é fundamental, porque a transgressão só existe sob o pano de fundo da normalidade. O que isso tem a ver com as fake news? É que as fake news são recheadas de tempos mortos. É muito interessante isso, né? A notícia que embasa o movimento anti-vacina é sempre de um cientista da NASA. Né? São os tempos mortos da fake news. Mas deixa eu voltar aqui para o tema da imaginação. A imaginação tem esse problema e a gente, como juristas e como linguistas, temos que encontrar mecanismos para lidar com a possibilidade da imaginação delirar. Mas é inútil, desnecessário e nocivo simplesmente pensar que nós podemos descrever a realidade de modo objetivo. Nós não podemos. Nós precisamos da imaginação para isso. Isso nos leva a caracterizar o direito como sendo uma corrente composta de elos. Existe um termo que não é muito usado na literatura brasileira, ainda que haja várias experiências disso no Brasil. Mas na teoria literária inglesa, eles chamam de romance em cadeia. Um romance em cadeia é um romance em que alguém, um autor, escreve o primeiro capítulo e um outro autor escreve um segundo capítulo. Eu vou dar 2 exemplos. Tem 2 romances modernistas que eu me lembro que são assim. Um é o Indigitado e outro se chama Brandão entre o Mar e o Amor. Brandão tem autores como Jorge de Lima, Jorge Amado, Graciliano Ramos, cada um escreveu um capítulo. O que é importante para fazer isso? Bom, o que é importante é entender que nenhum dos autores tem um controle soberano sobre a trama. Eu escrevo o primeiro capítulo e entrego para o próximo autor, e ele vai anexar um novo elo, que é claro que é diferente do elo anterior, mas que em alguma medida tem que ser consistente com o elo anterior. Uma corrente, para se formar, ela precisa de novos elos, mas os novos elos têm que ser, em alguma medida, coerentes com os elos anteriores. Por que essa figura é importante? Porque, para muitos, o direito funciona assim. O constituinte cria um elo, o legislador anexa um novo elo, que tem que ser coerente com os elos anteriores, mas que é um desenvolvimento relativamente independente de um novo elo, que vai ser desenvolvido por um novo elo acrescentado pelo juiz. Mas eu posso pensar o processo assim também. O autor anexa um primeiro elo, o réu anexa um novo elo, e o juiz vai construir um novo elo para essa narrativa, que do ponto de vista da literatura é, na verdade, uma metanarrativa. Eu tenho a narrativa do autor, a narrativa do réu, e o juiz precisa construir uma metanarrativa que seja, em alguma medida, coerente com as narrativas anteriores, que são divergentes. Né? É muito dialético o processo.
Isso quer dizer que, ao fim e ao cabo, existe uma certa recursividade no discurso judicial. O discurso judicial, ele refere-se, ele se constrói a partir não de elementos do mundo fático, mas de elementos do próprio discurso judicial. Inicia-se com o autor e com o réu e desenvolve-se como metanarrativa pelo juiz, né? Isso, eu quero voltar então a esse ponto, né? É inútil, é desnecessário e é nocivo nós tentarmos excluir do discurso a imaginação. A imaginação não só é útil, como é necessária para permitir que um discurso judicial se construa por meio da atividade do juiz. Então, eu quero terminar falando, lembrando que o Roland Barthes, ele dizia algo sobre a descrição que ajuda a entender a pretensão descritiva dos fatos no processo judicial. Barthes dizia que a descrição não é uma cópia da realidade. A descrição é, na verdade, um pastiche. E a questão é exatamente essa, né? Ela é um discurso construído, decalcado da realidade. E entender isso nos permite entender melhor o que é que os juízes fazem quando decidem um caso. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor. Não poderia ter sido melhor. Superou todas as expectativas que já eram altas. Eu tenho alguns comentários que depois eu gostaria de fazer, mas caso alguém que tenha alguma pergunta ou queira fazer alguma observação, acréscimo, comentário, eu deixo a palavra livre. Enquanto vocês pensam em algum comentário, então possam querer fazer ou pergunta, né? Eu achei tudo muito interessante, de fato, essa fala é uma fala muito inspiradora para uma aula inaugural aberta. O fato dessa aula ser aberta combina muito bem com o espírito da sua atividade intelectual, que é muito aberta, né? Muito dinâmica, muito democrática, para usar um termo frequentemente empregado e mal compreendido dos tempos atuais, né? E eu queria comentar algo que nos interessa muito nesse curso e que em algumas disciplinas será discutido, que é esse aspecto, claro, o aspecto das fake news, certamente, né? O Fabrício Polido discute isso muito no módulo dele, né? Com o qual eu colaboro, não há dúvidas que esse assunto vai ser retomado ao longo do curso. Mas em todos os módulos ligados à argumentação, várias das provocações que o senhor fez nessa fala colaboram para uma verticalidade da discussão, né, que os professores pretendem desenvolver. E principalmente na concepção de que, por meio da linguagem, nós podemos falar de coisas que existem e de coisas que não existem, né? E podemos firmar contratos para nos comportarmos de algumas formas e não de outras, né? O Yuval Harari fala na linguagem como uma forma de mobilizar multidões, né? Isso só acontece pela linguagem, pelo menos que a gente tenha notícia, né? Ele fala, ele não é esse o exemplo que ele dá, mas é um exemplo parecido com esse que eu vou falar agora. Como é que você consegue juntar 30 mil pessoas, acho que até mais, no Mineirão para assistir um clássico, né? O que faz aquelas pessoas conseguirem se comportar durante aquele período de jogo? Qual é o contrato
que subjaz a esse comportamento, né? O que faz elas acreditarem que vale a pena sair de casa, pegar 2 ônibus, irem para o Mineirão lotado, assistir Galo e Raposa, né? É a linguagem, né, que cria essa ficção de uma coisa que não existe, né, que foi criada linguisticamente. E aí isso tem a ver com o direito, eu estou falando do futebol, porque o futebol é um ótimo exemplo de regras que são constitutivas, né? Constitutivas versus prescritivas, né? Não existe futebol, mas o futebol só existe a partir da prescrição de regras, né? Se não fosse assim, ele não existiria, né? Nada dali é natural, nada dali é igual árvore, flor, planta, né? Tudo aquilo ali é construção simbólica. Então, esse curso tem a ver com tudo isso, né? Com essa dificuldade, ao mesmo tempo, com esse estímulo constante que a linguagem nos oferece por podermos exercer o que tem, acho que, de mais interessante na vida humana, né? Que é criar, narrar, escrever, né? Como o senhor falou, viver é narrar. Então, nosso curso tem tudo a ver com isso. Foi um casamento perfeito, essa fala inicial, que eu tenho certeza que vai ser muito assistida no YouTube, né? Porque ela vai ficar gravada. Eu quero, então, agradecer e dizer que foi uma honra ouvir. A honra foi minha, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Vocês têm algum comentário, alguma observação? Não sei se o Luiz quer fazer alguma observação ou se alguém tem alguma pergunta. Isabel, também, se tiver alguma coisa no chat, você me fala, por favor. Parece que tem uma no chat. Pedro Alexandre. Você quer falar primeiro ou eu leio aqui, Luiz? Não, eu só queria agradecer pela palestra, né? E me sentir muito confortável, né? Pelas suas incursões pela filosofia da linguagem, né? Eu que sou semanticista, né? E me senti muito configurado aí como no interior do seu pensamento, né, ao passar pela filosofia da linguagem na relação com o direito. Eu gostei muito, né? Parabéns pela fala. Eu vou ler, então, o Pedro Alexandre, né? Ele diz: bom dia, agradeço ao professor Larissa por essa oportunidade, ao professor Marcelo, que traz sempre lições prazerosas de ouvir. Sobre a questão da imaginação, não pode deixar de perceber uma relação com a crítica da razão pura. Isabel, você continua lendo para mim? A minha internet deu um probleminha de conexão. Claro, claro. Eu vou começar Tá. do início, então. Eu vou arrumar a internet e volto, tá? Tá certo. Sobre a questão da imaginação, não pude deixar de perceber uma relação com a crítica da razão pura em que esse conceito aparece, Uhum. na primeira edição, e que esse conceito é substituído pelo termo esquematismo na segunda edição, conforme lembra Humberto Eco, em Kant e o Ornitorrinco, que foi citado pelo professor. Se tiver alguma conexão, gostaria de ouvi-lo. Tem. Eu disse que eu não ia ler o texto, mas eu vou ler um pedacinho do meu texto. Na crítica da razão pura, Immanuel Kant havia alertado para o fato de que a síntese da diversidade dos objetos percebidos pelos sentidos se faz pela imaginação. Kant, portanto, entende que a imaginação não é necessariamente uma fonte de erro. Ao contrário, ela intervém necessariamente em toda a síntese que se realiza da multiplicidade de eventos ocorridos. Essa capacidade de transformar os cromos de um filme num filme, né? Talvez é algo que faça mais sentido essa figura para o Luiz Francisco, para Ana Larissa e para mim, né? Não sei se vocês já viram um filme como é que era antigamente. Ele é formado de quadrinhos e ele passa acelerado e se transforma num filme, né? Mas eu continuo. Em sua Antropologia, no livro Antropologia do Kant, o filósofo já havia definido a imaginação como sendo, aspas, a faculdade de ter intuições sem a presença do objeto.
Ao expor sua teoria da memória nessa última obra, Kant a conecta intrinsecamente a uma forma de imaginação, não a imaginação criadora, chamada por ele de fantasia, mas a imaginação evocadora ou reprodutiva, dizendo que a memória se funda, aspas de novo, na associação das representações do estado passado e futuro do sujeito com o presente. E se bem que não seja percepção, serve para o enlace das percepções no tempo. Isto é, para enlaçar o que já não é com o que ainda não é, e por meio do que é presente em uma experiência coerente. É muito interessante porque eu imagino que a maioria de vocês conheça um autor muito importante na teoria da literatura, que é o Paul Ricoeur, que tem uma obra chamada Tempo e Narrativa, né, Temps et Récit, em que ele fala exatamente sobre a prefiguração do passado, a configuração do presente e a refiguração do futuro. Mas eu termino aqui. Ah, não, mas eu falo isso aqui, inclusive, né? Em Kant, portanto, trata-se, na opinião de Ricoeur, de operar o reconhecimento por meio da imaginação. Né? Acho que você foi no ponto, Pedro. Kant é um autor central para isso. Né? E é interessante porque boa parte do positivismo de origem kantiana vai negar a imaginação como mecanismo válido, quando na verdade Kant diz exatamente o contrário. Né? Sem imaginação a gente não consegue conectar os dados da realidade. Que é uma coisa interessante, né? Tem a ver com uma preocupação. Existe uma autora chamada Martha Nussbaum. E a Martha Nussbaum tem uma preocupação que por que é que advogados, juízes deveriam ler mais literatura? Ela diz que a literatura amplia essa capacidade imaginativa nossa, treina a imaginação. Essa imaginação da qual a gente está falando. E, portanto, a capacidade de nós interpretarmos a realidade. Muito bom, excelente essa pergunta, né? E propiciou um acréscimo importante à discussão. Bonito, né? Eu acho emocionante, acho bonito poder fazer essas relações, né? Carolina agradece a mim, ao professor, e diz que está muito feliz em poder ouvi-lo novamente. Deve ter sido uma ex-aluna, provavelmente, ou uma seguidora, né? O professor tem muitos seguidores nas mídias sociais, ele é um influencer, né? E Pedro Alexandre agradece, né? E quer muito ler esse texto, deixar o título, por favor. Ele pede a indicação, né, da bibliografia desse texto. Ele não está publicado ainda. Muito bem. Então, nós tivemos acesso ao áudio de um original, né? Isso é muito bom. A descrição da caneta é inevitável dizer que remete ao Inácio de Loyola Brandão naquele texto, a observação da reunião, né? Acho que é esse o nome do texto. Eu achei fantástica a descrição da caneta e me lembro, é um intertexto, né? Um interdiscurso assim, com o Inácio Loyola de Brandão, né? A literatura nos informa o tempo todo, né? Assim como a arte, né? Muito bem. Luiz Flávio também agradece. Bem, agora são agradecimentos e elogios. Professor, então, eu acho que é com pesar que eu me despeço, porque eu gostaria de ficar conversando mais tempo, mas agradeço muito a sua gentileza em aceitar esse convite num sábado, que é um dia de descanso, né? Nós retiramos um tempo do seu repouso. Agradeço muito a gentileza, o fino trato conosco, e quero dizer que eu espero que a gente possa novamente se encontrar em outros momentos. Muito obrigada. Eu vou continuar com os alunos aqui, tá? Ok. Me desculpe se me permite uma interrupção. Parece que a gente tem
para o professor uma pergunta antes do Alexandre Marinho. Não sei Ah, se que foi pulada? aí. Ah, desculpa. Parece que foi Tá. a última pergunta, considerando todos esses aspectos e tal. Ah, sim, considerando todos esses aspectos, podemos inferir que boa parte da decisão judicial tem relação com o convencimento dos autores envolvidos. É uma pergunta. Como é que é? A pergunta é, considerando todos os aspectos discutidos, né, podemos inferir que boa parte da decisão judicial tem relação com o convencimento dos autores envolvidos. Se a decisão judicial, qualquer que seja, tem relação com o convencimento dos atores. Tem. Convencimento é um termo usado explicitamente na lei. É interessante que é um tema que remete mais uma vez a Aristóteles, é o tema da retórica, né? É interessante que o termo grego, que é peitó, deu em português uma palavra muito ruim, que é peitado, que é o juiz peitado é o juiz que foi comprado, né? Mas a questão do convencimento ela é central, sim. Eu concordo, Pedro. É, é o tema da retórica, é o tema do convencimento, né? Bem lembrado, é o tema desse curso, né? Argumentação é persuasão, é o termo que o Luiz, é o que o Luiz estuda, inclusive. Agora, Ana, eu não sei, você falou uma coisa sobre o Yuval. Você assistiu a peça com a Vera Aqui, Holtz? aqui em Belo Horizonte, É, né? Com a Vera Holt. Não assisti. é, Não assisti. é. É. Foi boa? Foi boa, foi boa. Claro, li o livro, né? Ele é muito citado, mas não vi a peça. Eu gostaria de É, ter visto, porque tem essa é, tradução intersemiótica, né? Deve ser é, legal. Eu vi a peça, muito bom. Foi é, boa? Ela é muito boa, né? É, muito boa. muito bom. Eu vou ficar com os alunos ainda, tá? Apesar de ter me despedido do professor, eu vou continuar com vocês aqui. Ok. Obrigado, Obrigada, gente, viu, pelo convite. professor? Um Foi uma abraço. honra, foi um prazer estar aqui hoje. Não foi nenhum esforço para mim. Muito obrigada, a gente fica muito feliz e honrados. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Até mais, gente. Bom curso para vocês, viu? Aproveitem. Obrigada. Obrigado. Gente, então, de novo, agradecendo a vocês pela presença, eu queria só oferecer algumas informações gerais sobre o curso, né? Vocês viram que a Isabel é a nossa tutora, né? Ela está aí com a câmera aberta para vocês reconhecerem o rosto. Ela que gerencia o CLASS, né? Que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Como vocês sabem, as aulas acontecem sempre aos sábados, de 10 a meio-dia. Claro que isso depende do professor, o início é às 10, né? O término, cada professor pode gerenciar, mas, em geral, as aulas síncronas acontecem de 10 ao meio-dia, todos os sábados. Elas ficam gravadas, então vocês podem assisti-las em outros momentos, se precisarem ou desejarem, né? As atividades síncronas, vocês terão atividades assíncronas, né, que são leituras, fóruns e outras atividades, todas postadas no ambiente virtual, que é o Google Classroom. Quando uma disciplina termina, né, as disciplinas podem durar 3 semanas ou 4 semanas, elas não têm sempre a mesma carga horária, né? Algumas disciplinas são de 30 horas, outras são de 45 horas. Ao término de cada disciplina, vocês têm sempre uma semana sem aula síncrona, né? Ou seja, um sábado sem aula síncrona, para se organizarem e terem tempo para si próprios no final de semana. Mas o ritmo do curso segue assim, né? Aulas síncronas aos sábados, até que um determinado módulo comece, um sábado sem aula síncrona, até que o próximo módulo se inicie. A próxima aula síncrona com o professor Alexandre Travessori vai ser no próximo sábado, né, às 10 horas. Oportunamente, Isabel vai colocar o link para vocês lá no Class. Alexandre já deixou o material dele lá, Vânia de Imediato também. Esse é um curso em que 2 professores lideram, né, Alexandre Travessoni e Vânia de Imediato. Em geral, a gente tem o hábito de combinar 2 docentes no mesmo módulo, né? Isso acontece bastante.
E aí eu vou pedir para a Isabel projetar o cronograma, que eu sei que vocês conhecem, mas só para relembrarem, né, o cronograma desse primeiro semestre de 2024. Antes de compartilhar o cronograma, eu queria enfatizar que alguns alunos ainda não ingressaram na turma do Classroom dessa primeira disciplina, que é Direito, Retórica e Comunicação. Muitos se matricularam e não entraram ainda na turma. Então, eu posso reenviar o e-mail aos alunos que não entraram com o código e peço que vocês entrem o mais breve possível, porque é lá que vai estar todo o conteúdo da disciplina. Segunda-feira começa, eu vou postar o cronograma para vocês. Então, eu vou fazer esse reenvio do e-mail para ficar tudo certo. Isso mesmo, Isabel, tem que puxar a orelha mesmo. Vou compartilhar a tela. Você pode ler, Isabel, para eles as disciplinas, se você quiser, fica mais fácil, que aí você vai lendo e vai dando a coisa que você lembrar. Não, eu leio também, mas essa primeira, né, já está lá a disciplina. Sim, a primeira disciplina, que tem início na segunda-feira agora, dia 4 de março, e vai até o dia 5 de abril. São 45 horas de carga horária. Aulas síncronas, as duas primeiras vão começar no próximo sábado, dia 9, e depois no dia 16, uma semana depois, com o professor Alexandre Travessoni, e depois as duas seguintes com o professor Wander Imediato, nos dias 23 e 30 de março. E aí, como a professora Ana Larissa já mencionou, vai haver uma semana sem aula síncrona, e na seguinte volta com as aulas, dessa vez com a disciplina seguinte, que é Argumentação Moderna, Operadores Argumentativos. Também uma disciplina de 45 horas, que vai de 8 de abril a 10 de maio, com aulas síncronas de 13 de abril e 20 de abril, com o professor Wander Imediato, 27 de abril e 4 de maio, com a professora Ana Lúcia Cabral. A terceira disciplina, Tipologia Textual e Argumentação, também 45 horas, 13 de maio a 14 de junho. Uma observação que pode ajudar vocês a se organizarem melhor: a disciplina sempre tem início na segunda-feira e as aulas síncronas sempre são aos sábados, das 10 da manhã às 12. Então, 4 de março agora, segunda-feira, 8 de abril, segunda-feira, 13 de maio, segunda-feira também. Com o professor Luiz Francisco, que está aqui conosco, inclusive, as aulas síncronas dele serão nos dias 18, 25 de maio e 1º e 8 de junho. Em seguida, temos a disciplina da professora Ana Larissa, que também está aqui, com início de 7 de junho, dessa vez 30 horas de carga horária. Aulas síncronas serão nos dias 22 de junho e 29 de junho. E, por fim, a última disciplina, apenas para os alunos que ingressaram em 2023/2, né, o segundo semestre do ano passado, que é a disciplina sobre tópicos de produção de trabalho final, que tem início no dia 8 de julho. E tem aulas síncronas nos dias 13, 20 e 27 de julho e 3 de agosto, com os professores Pedro Andrade, Luiz Francisco e Márcia Romeu. É muita informação para absorver assim de uma vez, mas só para vocês terem uma noção de como vão funcionar as aulas também, como a professora Ana Larissa já disse, você já tem acesso a esse cronograma, e eu vou enviar o cronograma separado de cada disciplina em cada início. Então, por exemplo, na primeira disciplina aqui, que começa agora, segunda-feira, eu vou enviar o cronograma separado da disciplina para vocês, para não ficar tanta informação assim no mesmo documento e também para ficar mais fácil de vocês consultarem. E o fim do primeiro semestre acontece depois dessa disciplina. Vamos ter um recesso dos dias 8 a 26 de julho. Na verdade, esse recesso é só para os novatos, né? Porque os antigos já vão estar na disciplina de TCC, né? Exatamente. Isabel, uma questão. Esses tópicos, a gente que entrou agora, a gente fará quando? Tem alguma previsão? Próximo semestre, talvez, enfim? Farão no Sim, próximo sim. semestre, isso. Ok, obrigado. No próximo semestre. É sempre a última disciplina para cada turma, né? Então, vocês farão, acho que deve dar novembro e começo de dezembro, não é, Isabel? Por aí. Acredito que sim. A gente tem, o cronograma já está pronto, é porque às vezes a gente não lembra da data, né? A gente não divulga o cronograma do segundo semestre, porque é muita informação, igual o Marcelo falou, né? Mas já está pronto. Se não me engano, ela começa no finalzinho de novembro e vai até perto ali do Natal, até dia 21, mais ou menos. É no final do segundo semestre, no caso de quem está entrando agora.
Ok, obrigado. Obrigada. É isso, né? Alguém É tem isso. alguma pergunta, dúvida? Bem, então, se ninguém tem dúvidas ou perguntas, nos resta agradecer muito a presença, desejar muito sucesso a vocês no curso, desejar que vocês tenham energia, vivacidade e em breve vocês serão especialistas em linguagem jurídica pela UFMG, tenho certeza disso. Obrigada, Luiz, obrigada, Isabel. Ok, Muito obrigada. obrigado a todos. Bom final de Obrigado, semana. boa semana para todos. Sim, o link vai ficar gravado. A Isabel vai colocar no Class e vai colocar no YouTube também. Só a aula aberta é que fica no YouTube. As aulas 5 anos regulares, não. Mas a aula aberta vai para o YouTube, mas ela coloca o link também no Class. Tá?